Fala galera, tô vindo aqui com um exemplo, né? Vários exemplos de inequações do primeiro grau, tá? As inequações também são chamadas de desigualdades, né? Porque elas não afirmam que o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito, né? Dentro de uma continha. Por exemplo, aqui, ó, a gente não tem um sinal de igual nessa continha para ela ser uma equação, né? Que remete à ideia de igualdade. Aqui nós temos um menor igual, a gente tem aqui também, nós temos aqui um símbolo de maior, um de menor, então a gente não consegue ter uma definição, né, dos valores que nós podemos utilizar aqui, né? A gente tem um valor, né? A gente tem um intervalo de valores onde esse x ele se encaixa, podendo tornar esta inequação uma verdade, ok? Bom, então essas desigualdades, né, ou essas inequações são bem facinhas de resolver, tá? A gente utiliza aí a metodologia de equações simples do primeiro grau ou do segundo. Só muda algumas pequenas coisas, né? Talvez a forma de representar a sua resposta, ou também a forma de você deduzir a resposta, né, a qual você encontrou para a situação problema do seu enunciado, né, lá no seu exercício. Bom, então vamos começar aqui com esse primeiro exemplo. A gente tem aqui, ó, x menos 8 menor ou igual a 0, tá? Então a gente trata esta continha aqui com uma equação do primeiro grau, tá, galera? Sem mudar nada. Então a gente tem aqui, ó, a gente pode utilizar o método das balanças, né? Eu tenho menos 8 aqui. Se eu adicionar 8 dos dois lados, eu vou manter essa balancinha em equilíbrio. Pode utilizar esse raciocínio. Tudo bem. A gente pode utilizar aquele raciocínio mais clássico, né? Mais classudo de passar de fazer uma troca, né, dos números e variáveis. Quando ele passa de um lado para o outro, essa troca faz também a inversão da operação dele, né? Se ele é mais, passa menos. Se ele é menos, passa mais. Acho que vocês estão até mais acostumados a ouvir essa forma, né, de desenvolver as equações. Tá? Então vamos utilizar ela. Então esse menos 8 aqui, ó, lembrando, né, uma equação para resolver ela, uma equação do primeiro grau, a gente isola a variável x, né? Ou a variável qualquer que estiver lá nesta continha. Então aqui é menos 8, ele vai passar lá trocando a sua operação, né? Então vai ficar x menor igual a mais 8. Olha aí, ó. Resolvi a primeira. Então a resposta x menor ou igual a mais 8. Ou seja, os valores que satisfazem esta inequação, que torna a verdade, são valores menores ou iguais a 8. Por exemplo, o próprio número 8. 8 é igual a 8? É válido. Por quê? Porque esse igual aqui, ele nos descreve que, o número pode ser igual. Pode ser menor ou igual, Alberto. Menor ou igual a 8. Por exemplo, o número 7. O número 7 é menor que 8, tá valendo para essa solução. Número 6, 5, 4, 3, 2, 1, menos 2, menos 3, todos vão ser válidos, né? Para satisfazer essa inequação, tá? A gente pode representar isso aqui por meio de um varal, né? Seria um varalzinho aqui, com bolinha fechada no número 8 e intervalo pintado à esquerda, né? Isso aqui nos remete à ideia de que os valores que satisfazem essa equação são menores, ou seja, estão à esquerda, né, desta reta numérica a qual o 8 pertence. E pode ser também igual ao próprio 8, né? Pelo fato de ser menor ou igual. Tá? Então vamos resolver as outras até com mais rapidez agora, porque o conceito é o mesmo, tá? A gente tem aqui, ó, vamos resolver essa aqui de baixo. 4x menos 12 maior que 0. Então, o fato de a gente ter uma mudança nesse operador aqui, né? Operador não. Nesse sinal de desigualdade, isso não vai mudar nada no desenvolvimento da nossa continha. Então a gente vai ter assim, ó, 4x, e esse menos 12 passa para o outro lado, trocando a sua operação. Então ele passa mais 12, ok? O 4, quando ele for passar para o outro lado, ele vai trocar a sua operação. Aqui ele multiplica, então o contrário de multiplicar é dividir. Por isso que ele passa dividindo lá embaixo.
do 12 que já está do outro lado. E a gente chega à conclusão de que 12 dividido por 4 é 3, portanto a nossa resposta é x maior que 3. Vou até circular as nossas respostas, para depois a gente fazer ter um olhar geral aqui. Pronto. X maior que 3. Então é simples assim. Agora, galera, deixa eu colocar um destaque aqui. Ó. Vou até mudar a cor da minha caneta. Toda vez que nós temos uma inequação onde a minha variável em questão, a ser calculada ela é negativa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Então a gente inicia da mesma forma. Menos 8 passa para lá, então vai ficar menos x menor ou igual a 8 positivo, ok? E aí, se a gente tem a nossa variável com um sinal de negativo, a gente chega à conclusão de que ela não está isolada totalmente, né? Isolada é quando não tem nada. Então, a gente multiplica ela por menos 1, tá? Multiplicou por menos 1, com qual objetivo, professor? A gente eliminar esse sinal de menos aqui que acompanha a minha variável, tá? Então vai ficar, olha só a questão que acontece aqui. Toda inequação que é multiplicada por menos 1, nós invertemos a desigualdade. Então aqui, ó, menos 1 com menos x, na verdade a função desse menos 1 é trocar todos os sinais, né? Menos 1 vezes menos x, x positivo. Aqui mais 8 vezes menos 1, então vira menos 8. Esse sinal, essa desigualdade é trocada também toda vez que eu multiplico a minha equação por menos 1, tá? Que eu tenho a vontade ali de trocar os sinais dela. Então a gente inverte também aqui a nossa desigualdade e fica x maior ou igual a menos 8. Tudo bem, galera? Vamos lá. Aqui não tem muita diferença também, tá, gente? Vamos passar esse menos 16 passa para o outro lado, então a gente fica menos 2x menor ou igual a menos 16, né? Tá? Aí o que acontece? Eu não posso passar esse menos 2 agora dividindo, né? Até posso, mas eu tenho que tomar um cuidado. Eu prefiro que vocês façam aqui. Multiplique primeiro por menos 1 para tornar a minha variável x positiva, tá? Então, menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Vejam que a gente tem agora o coeficiente que acompanha a minha variável x positivo. Era menos 2, agora a gente tem mais 2. E aqui ó, vai ficar menor. Menos 16 vezes menos 1, então a gente tem aqui mais 16. Ó. Agora sim eu posso passar o meu 2 dividindo. Então, x menor que 16 dividido por 2. Chegamos à conclusão de que 16 dividido por 2 dá 8, né, gente? Então fica x menor que mais 8. Pronto. Olha aqui, ó. Olha que simples, né? Então, a gente só tem um segredinho aí, né? Na hora que a nossa variável, né, o coeficiente da nossa variável é negativo, nós temos que multiplicar por menos 1 para torná-lo positivo. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba trocando, invertendo, né, o sentido da nossa desigualdade, tá bom? Se está para a esquerda, vai para a direita. Se está para a direita, vai para a esquerda. Tudo bem, gente? Bom, agora nós vamos fazer aqui um exemplo, galera, de uma inequação também do primeiro grau, tá? Porém, essa inequação ela é uma inequação fracionária, né? Alguns alunos têm um pouco de receio, né, de trabalhar com essas equações, mas com essas inequações, né? Com as equações também, né, para falar a verdade. Mas quando a gente domina aí a questão do MMC, a gente pode facilmente transformar uma equação ou uma inequação fracionária numa equação normal, né? Simples, sem fração, né? Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui, né? A gente tem aqui o sinal da nossa desigualdade, ou seja, o que está do lado esquerdo é maior, né? Ou deve ser maior do que o que está do lado direito. A gente não tem um fechamento, né? Como a gente tem nas equações. Mas a forma de resolver é a mesma, né? Talvez a forma de apresentar a resposta ou de fazer aí uma interpretação dessa resposta no enunciado do exercício mude alguma coisa, isso é verdade. Né? Mas a forma algébrica de lidar ali com a manipulação das variáveis e dos números
não muda nada de uma equação, tá? Então aqui a gente tem primeira fração, segunda fração, né? E terceira fração. Então, para a gente eliminar essas frações, a gente tira o MMC da equação inteira, né? Temos aqui os números 10, 5 e 5 nos nossos denominadores. E nós não queremos esses denominadores, né? Porque é por conta deles que a gente lida aqui com frações, né? Então vamos buscar eliminá-los. Então a gente tira o MMC entre 10, 5 e 5, ok? Eu não vou entrar na questão do MMC, fazer o cálculo do MMC. Todos os alunos devem saber o quê? De que toda vez que a gente tem números múltiplos, ou seja, ambos estão, um está na tabuada do outro, como por exemplo, o número 10 está na tabuada do número 5, não é? Assim como esse aqui é o mesmo número, né? Então, toda vez que isso acontece, o MMC é o maior número. Pode tirar MMC de 10 e 5, vai dar o 10, tá? Números múltiplos entre si, o maior é o MMC. Então, a gente vem aqui, vou até utilizar a minha régua para ficar bem retinho. Opa, então deixa eu só ajustar de novo, pronto. Aqui a gente faz uma barra bem grande, né? Do lado esquerdo, para compreender essas duas frações. E essa daqui do lado direito pode ser um pouquinho menor, né? Porque só tem uma fraçãozinha ali. Bota o sinal de maior, né? O nosso MMC entre 10 e 5, conforme dito anteriormente, então é 10, tá? E aí a gente utiliza aquela regrinha, né? MMC divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Ou seja, divide pelo denominador, resultado desta divisão, multiplica pelo numerador. E assim a gente vai fazer com todas as frações da nossa conta, ok? Eu gosto de brincar com alguns alunos, né? E a gente chama isso na sala de aula de regra da borboleta, né? Porque toda vez que a gente faz esse movimento de dividir e multiplicar, a gente desenha as asinhas de uma borboleta, tá bom? Então quando eu falo regra da borboleta, o pessoal já sabe do que eu tô falando, né? Tá, então vamos fazer, gente. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 2x menos 1. Então mantém, né, o 2x menos 1. O número 1 ele não muda nada, né? Ele é um elemento neutro na multiplicação. Assim como o 0 é o da adição, né? Então tá, gente. Tá aí. A gente não pode esquecer que tem o menos agora, né? Deixa eu botar o menos. Pronto. Então vamos lá. Próxima fração. 10 dividido por 5 dá 2. Ok? 2 que multiplica o numerador ou de cima. Então a gente faz assim, ó. 2, abre parênteses, né? E coloca o numerador. O numerador é composto de dois números, né? A gente tem aqui um binômio, um polinômio. Então, escreve os dois. Só repetindo essa segunda aqui, né? Ó. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3x menos 2, por isso eu coloquei de forma apresentada. 10 dividido por 5 dá 2, né? 2 vezes 1, pronto, fica 2, ok? Feito isto, a gente pode cortar os nossos denominadores, porque eles são iguais. É como se fosse assim, tirar o mesmo peso dos dois pratos da balança ao mesmo tempo, né? A gente tira 10 aqui e tira 10 aqui, a balança se mantém igual, da mesma forma. Tá? Então a gente vai ter só a parte de cima agora, era o que nós queríamos, né? Eliminar as nossas frações, deixar só a parte de cima, é o que a gente estava querendo lá no começo. Então aqui o 2x menos 1 a gente pode manter, né? 2x menos 1, esse 2 vai fazer uma distributiva, ou vai fazer uma chuvinha, né? Uma multiplicação, ele faz uma chuvinha aqui em cima desse parêntese. Toda vez que eu tenho o número do lado de um parêntese, tem chuvinha, tá? Faz distributiva. Número coladinho de um parêntese, como tá aqui o 2 está colado, ele vai fazer distributiva, tá? Então vai ficar aqui, ó, menos 2 vezes 3x, então 2 vezes 3 dá 6, né? Então fica menos 6x. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, né? Na multiplicação tem regra de sinal. Então fica 4 maior que 2 sozinho lá, né?
ok? Bom, não tem mais continhas de multiplicar, vamos buscar então reduzir os termos semelhantes, né? Ou seja, as famílias. Família de x, eu tenho a família aqui, os membros da família, eu tenho esse cara e tenho esse cara, né? São da mesma família. Então, juntando aí, nós temos aí uma dívida de 6 e temos um saldo de 2. Então eu pago 2 e fico ainda devendo 4, né, gente? Então fica menos 4x, ok? Tá, então essa aí já foi essa família. Agora a gente vai à família dos sem letra, né? Nós temos aqui o número menos 1, vou circular assim, ó. Desse lado do maior, né? Do maior daqui. A gente tem o menos 1, uma dívida de R$1, mas eu tenho R$4, então eu pago e fico ainda com 3, né? Ainda fico com R$3 no meu bolso, né? Por assim dizer. Ok? E um 2 sozinho lá. E aí, gente, no final das contas, a gente vai utilizar aquele mesmo... Vou puxar pra cá, ó. A gente vai utilizar aquele mesmo jeitinho lá de resolver, como na aula anterior, né? No slide anterior. Então vai ficar aqui, ó. O mais 3, né? Passa pro outro lado primeiro como menos 3. Então fica menos 4x maior que 2 menos 3, ó. Então esse bonitão passa pra cá. Troca a operação dele. Aqui a gente tem mais 2 com menos 3, fica menos 1, né? Tenho R$2, mas eu tô devendo 3. Então vai ficar menos 4x maior que menos 1, correto? Pronto, menos 1. Tá? Bom, eu não posso passar dividindo ainda, né, gente? Muita atenção nessa parte. Então eu multiplico a minha inequação por menos 1, tá? Esse fato de multiplicar por menos 1, a gente troca todos os sinais da minha conta e é o que eu quero, né? Eu não quero uma variável negativa, eu quero ela positiva. Esse menos, ele atrapalha aí. Então, aqui vai ficar... O efeito é trocar todos os sinais. Então fica 4x e inverte a nossa desigualdade agora para menor e aqui um positivo, ok? Então agora a gente tem, ó, x menor que 1 dividido por 4, ou 1/4, ou 0,25, né? Ou 25%, porcentagem não depende do nosso contexto, né? Então, portanto, nós temos aí a solução dessa inequação, tá? Não tem muito segredo, é isso, x menor que 1/4 no nosso caso. E é isso aí, galera.